Você sabia que, de acordo com a nova regulamentação, se você ganhar um prêmio de R$10.000, você vai ter que pagar R$3.000 de imposto? Quais os exemplos que a gente tem fora do Brasil que a gente pode buscar? Dia 25 de julho de 2023 foi publicada a medida provisória que autoriza o funcionamento de operações de casas de apostas esportivas legalizadas no Brasil. E aí, seja muito bem-vindo ao canal O Segredo da Casa de Aposta. Todos os segredos e informações que fazem com que a sua casa de aposta tenha sucesso, você encontra aqui. E hoje vamos falar sobre regulamentação. De acordo com essa nova medida provisória, o que será benéfico e o que será maléfico para o apostador, para o dono de casa de aposta, fica até o final desse vídeo que você vai ver. Dia 25 de julho de 2023 foi publicada a medida provisória de número 1182/23, que autoriza o funcionamento de operações de casas de apostas esportivas legalizadas no Brasil. Essa medida provisória não quer dizer que já se transformou em lei, independentemente de uma medida provisória ela ter força de lei. Não quer dizer que ela está regulamentada, não quer dizer que hoje as casas de apostas esportivas no Brasil já tem que funcionar de forma legalizada de acordo com as leis daqui. Até porque a gente já viu essa mesma novela. Medida provisória, lei, regulamentação. Para quem não lembra, lá em 2018, o então presidente Michel Temer publicou uma medida provisória de número 857/18, em agosto, salvo engano, e essa medida provisória seguia todo o trâmite legal. E qual é o trâmite legal dela? Primeiramente, após o presidente publicar, ela vai para uma comissão mista, que vai com o número de deputados, o número de senadores, sendo aprovado, vai para a Câmara dos Deputados, sendo aprovado, vai para o Senado. E aí, logo em seguida, é feito a sanção pelo presidente. Se tiver alguma alteração por parte do Senado, volta novamente para a Câmara dos Deputados para continuar a sequência. Isso já aconteceu lá em 2018, foi publicado a medida provisória, passamos setembro, outubro, quando foi em novembro, passou pela comissão mista, deputados, senadores, e então foi publicada a lei de número 13756/2018. Essa lei, ela tinha um prazo de 2 anos para o Ministério da Fazenda criar a regulamentação das casas de apostas esportivas, de como ela poderia operar no Brasil. Se nada acontecesse nesse prazo de 2 anos, ela se prorrogaria por mais 2 anos. O Ministério da Fazenda não criou nenhuma regulamentação. E aí, após 4 anos, o prazo foi perdido. Voltamos à mesma etapa. Medida provisória criada. Essa medida provisória, ela tem algumas alterações, que é o que a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Na realidade, se você ver bem aí, a medida provisória, ela é justamente uma alteração dessa lei 13.756/18, que já tratava como seriam as apostas esportivas no Brasil. E aí, essa edição foi justamente para tentar blindar mais ainda para que as casas de apostas funcionem de forma legal no Brasil. Quem não atender a todos os requisitos do Ministério da Fazenda corre o risco de pagar uma taxa de R$10.000 diária, sendo que essa taxa ela pode ter até 20 vezes majorada. Dentre as funções do Ministério da Fazenda, ele pode fiscalizar, liberar outorga, solicitar documentações, solicitar dados, solicitar qualquer tipo de informação da empresa, da casa de aposta. E essa medida provisória, ela teria que ser criada de uma maneira que agregasse valor e agregasse oportunidade aos donos de casa de apostas, que agregasse entretenimento ao apostador. E a forma que ela está sendo feita, a forma que ela foi criada, não está gerando um atrativo para o apostador e nem para o dono de casa de aposta. O dono de casa de aposta ele vai se legalizar, não é que ele não queira se legalizar. O dono de casa de aposta, por ele trabalhava de forma legal. Só que de acordo com essa atual medida provisória, ele vai se legalizar obrigatoriamente porque quer continuar no mercado. E não porque seja uma boa investir de acordo com os critérios que foram abordados. Não chama a atenção do empresário. Não chama a atenção do apostador. Mas por quê? Vamos analisar todos os pontos agora, partindo do primeiro ponto, que é a autorização. Essa medida provisória, ela está dando grandes poderes ao Ministério da Fazenda. Ela foi criada e, se você analisar toda a medida provisória, ela fez algumas adições na lei anterior e está dando poderes ao Ministério da Fazenda.
não está determinando nada. Ninguém sabe se a intenção dessa medida provisória é ganhar tempo ou ainda estudar o mercado de acordo com o que vai discutindo. Porque a maioria dos pontos ela diz que é autonomia do Ministério da Fazenda definir. A autorização, o Ministério da Fazenda tem que definir. Vários pontos, em vários artigos, diz que o Ministério da Fazenda vai ter essa responsabilidade, coisa que não é interessante. Uma medida provisória, até se transformar em lei dessa forma, ela deveria ter de ponta a ponta como é para funcionar e não ser matéria de estudo para amanhã tomar uma determinada decisão. Até porque também o governo, como sempre, fica com o monopólio. Vai fazer e vai tratar isso da forma que bem desejar. Então, a medida provisória chegou lá para os deputados votarem. Os deputados vão analisar. Se aprovarem ela, apenas está dando autoridade ao Ministério da Fazenda a tratar da forma que ele bem entender, como ele quiser. Então, isso é um risco muito grande. É muito perigoso a gente ir por esse lado. Tudo vai ficar na mão do governo. Ele vai dizer quanto é que ele vai querer, ele vai aumentar da forma que quiser, ele pode limitar. Ele tem autonomia 100% de fazer o que quiser de acordo com o que a medida provisória está apontando. Primeiro ponto da medida provisória a se analisar. A outorga, o valor de adesão, nada foi definido. O Ministério da Fazenda vai definir, mas para você não ficar sem base, ao que é falado, gira em torno de mais ou menos 15 milhões uma licença para 5 anos. Não vai ter um número específico de outorga. Pode ter 10 licenças, 20. Quem quiser se licenciar, vai poder se licenciar. Claro que com um valor expressivo dessa forma, ele realmente não está olhando para o pequeno e médio dono de casa de aposta, e sim apenas para os grandes. As empresas que podem ter outorga, tanto podem ser empresas brasileiras como estrangeiras, e podem funcionar de forma física ou de forma online. Lembrando que foi criado na modalidade lotérica. Então, quer dizer, a aposta esportiva não será separado de loterias. A aposta esportiva agora passa a ser considerado uma modalidade, uma categoria que faz parte do sistema lotérico de loterias. E após tudo isso, todo esse trâmite ocorrer, o Ministério da Fazenda é quem determina quando isso terá início. Lembrando que o Ministério também da Fazenda, ele estima 2 bilhões de arrecadação, podendo esse número chegar até 12 bilhões. Todo o momento eu falei em apostas esportivas. A lei que vem lá de 2018, ela trata de apostas esportivas. Em nenhum momento eu falei em cassino. Cassino não está inserido nessa medida provisória. Não agradou vários deputados também, porque a casa de aposta hoje ela tem essa unificação das duas coisas, que na realidade o cassino tomou de conta. O cassino tomou de conta. As apostas esportivas na realidade hoje são usadas muitas vezes para direcionar o apostador para o cassino, para um aviator, para um Naves. Essa questão das casas de apostas que usam cassino não poderão atuar no Brasil de forma legalizada até então. Esta medida provisória ela pode ser alterada no seu percurso, mas até então nada se fala de cassino e nem em boatos, nem em bastidores. Vai depender agora desse trâmite se vai ou não inserir o cassino, mas pelo que o andar do processo, eu acho muito difícil. E aí vai abrir mais brecha ainda para outros donos de casas de apostas atuarem apenas com o cassino de forma ilegal no Brasil. O Ministério da Fazenda também vai ficar responsável por fiscalizar os órgãos de marketing, pessoas que estão fazendo divulgações de empresas que não estão licenciadas no Brasil sofrerão sanções penais, sofrerão multas. Então, ele também vai atingir de forma grotesca, nesse sentido, a fiscalização desses digitais influencers, que hoje é a cara de uma casa de aposta. Para os donos de casa de apostas, em relação ao valor que será pago de imposto, será em cima do GGR, será em cima apenas do lucro, que é o valor da aposta menos a premiação. O que ele atingiu mensalmente, o lucro que ele obteve, ele pagará uma taxa de 18%. Esse 18%, o governo já distribuiu para quem será destinado. 10% será para a Seguridade Social, 3% para o Ministério do Esporte, 2,55% para a segurança pública, 1,63% para os clubes esportivos e 0,82% para a educação básica. Então, em relação à legalização para o dono de casa de aposta, além da autorização, da outorga, que ele pagará uma taxa de adesão,
ele também pagará 18% referente ao imposto. Já para os apostadores, pagarão uma taxa de 30% se ultrapassar o valor mínimo da isenção do imposto de renda. Quer dizer, que a isenção do imposto de renda dá 2.112, então a premiação que ultrapassar esse valor, o apostador receberá 30% a menos, porque ele tem que prestar contas do imposto de renda dele. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Esse valor ele já vem descontado da premiação. O apostador não vai conseguir fazer uma manipulação, receber e sonegar o imposto. Se ele recebeu, já vem descontado. De certa forma, abre uma brecha para ele que ia fazer uma aposta para ganhar 4.000, dividir o valor para ganhar 2.000 e 2.000, porque não acumula o prêmio. Fizeram de uma forma que é por premiação, não acumula o montante que receber, e sim por premiação até então. Lembrando que ele tem um prazo de 90 dias. Se ele não solicitar esse prêmio em 90 dias, esse dinheiro será destinado ao FIES até 2028. Hoje, nas casas de apostas, o apostador tem um login e o dinheiro fica lá permanentemente, sem ele ser obrigatório a sacar. Neste caso, eles estão dificultando a vida do apostador, que terá que estar atentamente verificando, após fazer uma aposta, se realmente ganhou para solicitar. Não se fala ainda se esse dinheiro vai permanecer na casa de aposta ou se ele vai ter que retirar, uma vez que ninguém esperava que primeiramente tivesse até um prazo para você solicitar que ganhou a premiação. Mas isso eles estão tendo base nas loterias. Loterias você tem que ir lá com um bilhete. Dentre os apostadores não poderão apostar menores de 18 anos, pessoas ligadas à casa de apostas, gerentes, proprietários, funcionários diretamente ligados à casa de apostas, agentes públicos que estejam diretamente ou indiretamente ligados com a regulamentação das apostas, pessoas com qualquer influência no resultado e pessoas que estão negativados. Pessoas que estão no serviço de proteção ao crédito não poderão apostar. Isso abre brecha justamente para essas pessoas apostarem em casas de apostas clandestinas. O governo ele pretende fiscalizar de forma grotesca, que de certa forma não está errado, já que é para surgir uma regulamentação, mas que essa regulamentação era também para atingir o pequeno e o médio dono de casa de aposta. Mas ele vai fiscalizar de uma forma grotesca que vai influenciar diretamente até nos provedores de internet. Esses sites que não tiverem a regulamentação, se receberem uma notificação, a empresa terá que remover aquele domínio. Então você observa quantos pontos positivos tem para o dono de casa e aposta, quantos pontos positivos para o apostador, quantos pontos negativos tem para ambos. O governo ele deveria trabalhar de uma forma que ele agregasse valor a todos os empresários e abrisse brecha, abrisse realmente entretenimento, desejo para o apostador fazer parte de uma casa de aposta legal. Quais os exemplos que a gente tem fora do Brasil que a gente pode buscar? No Reino Unido, 94% dos apostadores apostam em casas de apostas do Reino Unido, em casas de apostas legalizadas do Reino Unido. Já em Portugal, 70% dos apostadores apostam em casas de apostas de fora, que atuam lá, podendo ser de forma legal ou de forma ilegal, mas esse número é um número gigantesco. Mais da metade da população não aposta em casas que são licenciadas no país. E por que isso? O critério do imposto. Esses 30% vai interferir diretamente na vida do apostador, que não vai querer recorrer a uma casa de aposta legal. Ele vai recorrer a uma ilegalidade, onde ele não vai ter esse desconto de 30%, até porque também todos sabendo a dificuldade que é já de ganhar uma aposta. O apostador perde. No momento em que ganha, ainda tem que tirar 30% daquele valor para pagar de imposto. Não estou dizendo que não teria que ter nenhum valor, até porque ele tem que declarar um imposto. Só que pagar imposto de 2, 3 mil reais, pagar 30% é totalmente desproporcional e principalmente não vai trazer o apostador para apostar na casa de aposta legal. Vai abrir brecha para a ilegalidade continuar, independentemente da fiscalização que for feita, independentemente da pena, da multa. Vocês sabem como que funciona a ilegalidade no Brasil.
Já avisei que vai dar merda isso. Se não tem aposta, as casas de apostas grandes também não vão lucrar, não vão gerar, vão diminuir nos patrocínios. E aí vão recorrer também, até as próprias casas de apostas grandes vão recorrer à ilegalidade. Então não é isso que a gente quer para o Brasil. A gente quer todos os apostadores gerando renda para os empresários brasileiros. Mas a gente quer também que a oportunidade para o dono de casa de apostas legalizados seja para todos em geral, do pequeno e o médio empresário e dono de casa de aposta. No último vídeo que eu falei, no Instagram, eu falei que iria deixar uma caixa de perguntas para responder no vídeo no YouTube, e aí eu vou responder algumas perguntas. Primeira pergunta, já começa quando? Como eu falei, tem esse prazo de 60 dias, se não for nada feito, tem mais prorrogáveis por mais 60 dias, e aí depois a regulamentação ela pode vir a qualquer momento. O Ministério da Fazenda ela pode soltar a regulamentação posterior à sanção da lei, pode 1 ano, 2 anos depois, 3 anos, tem um prazo de até 4 anos. Mas a gente acredita que não vai acontecer a mesma coisa que na última lei, devido ao grande manifesto do Fernando Haddad, que em várias entrevistas já manifestou muito desejo em regulamentar as apostas esportivas no Brasil. O imposto vai ser cobrado do lucro ou do bruto para o dono de casa de aposta? Como eu falei, vai ser cobrado do lucro, nada do bruto. E aí sim é uma grande vantagem para o dono de casa de aposta. Em relação ao imposto para o dono de casa de aposta, está um valor agradável. Não está agradável é a forma que o processo todo se dá e também a forma de adesão, que não beneficia grande parte dos donos de casas de apostas. É verdade que se o apostador não sacar seus lucros em 90 dias, o governo irá confiscar seu lucro? Sim. E esse lucro será enviado para o FIES até em 2028. Ou o outorga valerá para mais de uma casa de aposta? Ponto importante. Não foi dito, mas o dono de casa de aposta, se tiver uma outorga, ele não pode sublocar. É uma prática comum que a gente vê hoje em dia com a licença de curaçao. Você adere à licença e você pode sublocar aquela licença. Neste caso aqui, não se pode sublocar a licença. Será um só. Se você quiser ser sócio da empresa regional, seja da forma que for, terá que usar o mesmo nome. Sobre a adesão é no valor, a estimativa é que seja nesse valor de 15 milhões para 5 anos e 30 milhões para 10 anos. Como fica a casa de apostas menores? Essa outorga sem condições. Realmente, como eu já venho falando durante o vídeo, não tem condição do pequeno e do médio dono de casa de aposta conseguir esse valor todo para entrar no mercado. Então o governo deveria olhar com os olhos diferentes para esses empresários. Licença do curaçao e outras que conhecemos ainda terão algum valor regulamentatório? Sim. Até então sim. Até então sim. Dependendo da forma que o processo andar, se for editada a medida, se bloquearem, eu acredito que ela passe a não valer. Mas até então, nada se fala. Quem será taxado? As casas de apostas ou os provedores do sistema? As casas de apostas. O provedor do sistema vai pagar o seu imposto normal, como se estivesse prestando um serviço, locando o seu sistema, e vai pagar o imposto referente àquela locação, e ponto. O dono de casa de aposta vai pagar a taxa de 18%. Acha que licenças terão valor proporcional ao tamanho da casa de aposta? Não. O valor será fixo. Que tomara que não seja esse de 15 milhões, mas é a estimativa. E cassinos irão entrar nessa regulamentação? Cassinos, na realidade, não estão ditos na medida provisória, não estão ditos na regulamentação. Então, muita água para rolar ainda. Como eu falei, acalma os nervos, porque não é porque a medida provisória saiu, não é porque a lei foi sancionada que vai ser regulamentado. Nosso último exemplo, passamos 4 anos, perdemos o prazo e não tivemos regulamentação. Se é boa a regulamentação, se é ruim, é ótimo, mas que seja feita de uma maneira que atenda a todos. Se tiver ficado alguma dúvida, comenta aqui nos comentários que posteriormente eu vou tirar. Muito obrigado pela atenção. Continue nos seguindo para mais dicas e informações.